Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Marcela, uma das fundadoras da empresa Rocket, uma startup que chegou ao mercado com um grande foco: reduzir a fome mundial, a escassez de alimentos e promover o uso da água de maneira mais sustentável. Pensando em resolver tais problemas, nós decidimos usar algo que nós gostamos muito e que está ganhando muita força na atualidade em prol dessas grandes causas, que é a inteligência artificial. A fome é um problema que atinge diversas partes do mundo atualmente. Segundo dados recolhidos pela ONU no período de 2014 a 2021, o número de pessoas com insegurança alimentar moderada a grave só cresce. E estima-se que se esses números continuarem crescendo constantemente da forma que estão, mais de 8% da população enfrente a fome em 2030, o que nos coloca em estado de alerta. Primeiramente, nós precisamos entender a causa desses grandes problemas que afetam o mundo atualmente. O primeiro fator que eu posso citar é a grande quantidade de alimentos que é desperdiçada, seja na hora da colheita, na hora do seu transporte ou na casa de cada um. De acordo com uma pesquisa feita pela ONU chamada Índice de Desperdício de Alimentos 2021, cerca de 17% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Outro fator que podemos citar é o quão os alimentos são mal distribuídos. De acordo com o gráfico, a gente consegue perceber que a África apresenta os maiores índices para fome, enquanto a América do Norte e a Europa, os menores. Segundo alguns dados recolhidos pela OMS, 60% dos adultos europeus estão sofrendo de obesidade, enquanto no período de 2014 a 2020, a desnutrição da África aumentou cerca de 50%, o que prova que os alimentos em algumas regiões chegam em abundância e em outras em pequenas quantidades. Por fim, nós podemos citar o quanto a água é desperdiçada na agricultura, já que é a atividade econômica que mais utiliza água no mundo. Segundo alguns dados coletados pela FAO, mais da metade da água utilizada no campo é desperdiçada. Analisando tais fatos, nós da empresa Rocket estamos empenhados em solucionar ou pelo menos amenizar os impactos que esses problemas causam na vida das pessoas. Com a ajuda da inteligência artificial, a primeira solução que a gente pensou foi em relação ao desperdício de alimentos. O que seria feito? Seriam instalados no plantio sensores capazes de coletar dados tanto ambientais como sobre o desenvolvimento das plantas, para que assim pudesse haver um monitoramento dos nutrientes e um controle de pragas e doenças. Ainda falando sobre o desperdício, nós pensamos em fazer um controle de qualidade através da nossa aplicação, onde, por meio de câmeras, seria possível identificar defeitos nos alimentos. Quanto ao transporte, pensamos da nossa aplicação ser capaz de prever a demanda, otimizar a logística e realizar inspeções automatizadas em todos os alimentos. Já para a questão da má distribuição dos alimentos, nós pensamos da nossa aplicação informar as regiões que possuem o maior número de pessoas em situação de insegurança alimentar, para que assim os alimentos possam ser distribuídos de forma mais igualitária. Para a questão da água, para ela ser utilizada de uma maneira mais sustentável, a fim de diminuir o seu desperdício, nós pensamos na irrigação por gotejamento, que já existe, só que de uma forma mais moderna, utilizando a inteligência artificial, onde por meio da nossa plataforma, o agricultor poderia controlar o quanto de água seria utilizado para irrigar a sua plantação e por quanto tempo ela ficaria ativa. Tudo isso será feito através de um aplicativo que, unido à inteligência artificial, proporcionará ao agricultor uma maneira mais fácil de controlar todas essas funcionalidades. Somos a empresa Rocket, composta por mim, Marcela Stade, Amanda Dantas e Thomas Abner. Agradecemos sua atenção.